De volta ao seu programa e olha, a gente está conversando sobre o trabalhador autônomo. Então você pode mandar as suas dúvidas, facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Estou aqui com o Dr. Luiz Ferraz, que é advogado. Dr. Luiz, a gente viu na matéria, conversando aqui com o Eduardo, então assim, alguém reconhecidamente desenvolve um trabalho com excelência, tem o talento para determinada área, acaba desenvolvendo isso profissionalmente. Agora, como é que essa pessoa pode registrar o seu trabalho, sendo autônomo, e estar em dia com a lei? Porque não é porque eu cozinho bem que eu posso simplesmente começar a vender comida por aí, né? Sim. Eu tenho que estar registrado. Exatamente. No Brasil, nós temos algumas formalidades dependendo da profissão que o trabalhador desenvolva. Por exemplo, se eu tenho afinidade de vender imóveis, eu quero ser um corretor de imóveis, eu tenho uma determinada regrinha para seguir. O que eu preciso? Por exemplo, no caso do corretor de imóveis, ele precisa ter um curso técnico em transação imobiliária e fazer o registro junto ao órgão da classe, que é o CRESSE, para daí sim ele começar a desempenhar a sua função. Outro exemplo também é a mesma coisa do advogado. A lei exige que ele tenha um curso de nível superior, formação em direito, passar no exame de ordem, para daí sim ele solicitar a sua inscrição junto à ordem e começar a exercer. Então, dependendo da sua atividade, que você vai ter que atender essa formalidade legal e daí se registrar perante o órgão de classe. Entendi. E aí, cada situação vai ter o seu caso específico. Sim, exatamente. Depende do tipo da profissão. Né? Então, depende da área que você trabalha. Se você, por exemplo, eu tenho uma afinidade com vendas, não exige necessariamente um curso específico para quem vai trabalhar com vendas. Sim. Mas se de repente ele vai começar a fazer uma representação, o importante é que ele faça o registro lá num conselho de representantes comerciais. Tá. Então, inclusive no site do Sebrae, você pode ter mais informações sobre esse assunto. E o consultor do Sebrae, para você que quer ter o seu próprio negócio, pode inclusive te dar mais dicas. Esse site, sebrae.com.br, www.sebrae.com.br. Chegou uma pergunta aqui, Dr. Luiz, Cadu Moraes. Olá, sou autônomo há mais de 12 anos no ramo de lavagem de veículos. Tenho minha casa própria, carro, tudo em meu nome. Então gostaria de saber se posso registrar minha empresa em meu nome, ter CNPJ e tudo mais. Sim, exatamente. Não só pode, como deve, viu, Cadu? É o seguinte, pelo que eu entendi, ele deve estar trabalhando na informalidade, não deve estar recolhendo os impostos devidos, né? A saída para ele, dependendo do faturamento que ele tenha com esse Lava Rápido, ele pode montar uma empresa, uma microempresa, tá. Ou dependendo do faturamento, se for até R$60 mil anuais, ele pode montar uma MEI, que é aquela microempresa individual. Sobre esse faturamento, você falou em R$60 mil por mês. Por ano. Por ano, R$60 mil por ano. Então, até esse valor, ele pode ter uma empresa registrada no próprio nome. Sim, exatamente. Depende do faturamento que ele tem anual na empresa. Tá. Porque a minha pergunta é sobre imposto de renda. O autônomo, ele também deve fazer a declaração do imposto de renda. Sim, exatamente. Ele não só tem a obrigação legal, como ele tem o dever de fazer essa contribuição caso a renda que ele venha a oferir no final do mês chegue hoje, por exemplo, nos dias atuais, a R$ 1.710. Se ele ultrapassar esse patamar, ele é sim obrigado a fazer o recolhimento para os cofres públicos do imposto de renda. Existe alguma diferença legal de registro, enfim, para um autônomo que presta serviço ou que vende um produto? Na realidade, eu não vejo distinção entre esses profissionais. O que eu vejo é a distinção da forma como esse produto ou esse serviço ele é vendido. Então, se ele tem a autonomia, a gente está falando do trabalhador autônomo. Se ele presta esse serviço em nome de outrem,
um trabalho por conta alheia, a gente está falando do empregado. Eu vejo essa distinção. Quando é que um trabalho autônomo se transforma numa pequena empresa? É justamente essa questão do valor? Exatamente. Na realidade, muitas vezes, eu como pessoa física, eu posso contratar empregados, eu posso... Então não é porque eu sou autônomo que eu tenho que trabalhar sozinho, eu posso ter um empregado. Exatamente. A única diferença é que se eu for pessoa física, a minha carga tributária, dependendo do meu faturamento, ele passa a ser maior do que se eu tivesse uma empresa. O regime tributário aí que tem essa distinção. Porque dependendo, se eu abrir uma empresa, eu posso fazer a opção do Simples Nacional, que é o regime condensado tributário. Nessa questão do imposto de renda, quero voltar nessa questão. Existe algum benefício, existe alguma redução tributária para esse profissional autônomo? Ou não, é assim como eu, que sou profissional e pago meu imposto de renda, tudo a mesma coisa? Então, se ele não for uma empresa, ele é uma pessoa física. Sim. E ele vai ser taxado conforme a própria tabela progressiva estipulada pelo governo. Se ele atingiu aquela meta, se ele atingiu aquele valor, aquele faturamento mensal, ele é obrigado a fazer o recolhimento. A diferença é que se ele for pessoa física, ele vai ter uma taxação maior aí no caso. Quando eu te fiz a pergunta sobre como a pessoa podia tornar o trabalho dela, o trabalho autônomo, como um trabalho legalizado, tudo dentro da lei e tudo mais, quando você falou, me pareceu tudo muito simples, legalizar o trabalho e manter esse ritmo. Agora, existem muitas e muitas pessoas que trabalham na ilegalidade, desenvolvem um trabalho autônomo, mas não tem registro e tudo mais. Você sabe me explicar por que, doutor Luiz, que existem tantas pessoas que vivem na ilegalidade? Na sua opinião, as taxas são muito altas, os impostos são muito altos, existe uma dificuldade de registro do trabalho? Quais são as razões? Na realidade, eu acredito que a carga tributária do país desestimula um pouco o trabalhador a entrar na regularidade. Acredito eu que... porque a partir do momento que ele passe a fazer o recolhimento dos impostos, ele vai ter o INSS, o Imposto de Renda, PIS, COFINS, ISS para a municipalidade e dependendo também as contribuições que ele deve fazer para a entidade de classe. OAB, CRES. Um autônomo tem que contratar um escritório de contabilidade, né, para conseguir dar conta de todo esse... Sim, exatamente. A gente sempre recomenda que ele tenha uma assessoria contábil e também tenha uma assessoria jurídica, para não fazer coisa errada, né? Agora, qualquer advogado, ele vai ter que entrar numa situação, qualquer escritório de advocacia que ele entrar vai dar essa assessoria? Ou não, tem que ser um advogado trabalhista ou enfim? Bom, a gente diz que é como se fosse o trabalho de um médico, né? Existe o clínico geral e existe o especialista. A gente sempre recomenda, se você está com problema no coração, vá procurar um especialista. Né? A mesma coisa com o advogado, que a gente sempre orienta a procurar um especialista na área empresarial e tributária. E previdência social? Com relação à previdência, a partir do momento que ele formaliza a sua atividade comercial, ele obrigatoriamente passa a ser segurado do INSS, na qualidade de contribuinte individual. Então, a partir disso, ele deve recolher, sim, as contribuições previdenciárias para o INSS. E depois ele vai ter a aposentadoria dele garantida. Sim, ele tem todos os benefícios garantidos, quase todo, né? Os benefícios garantidos pela Previdência Social, que é no caso de doença, o auxílio-doença, no caso de invalidez permanente, a aposentadoria por invalidez, na velhice, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, no caso das mulheres aí também o salário maternidade. Só fazer a contribuição e já está tudo certo. Sim, recomenda-se que o trabalhador, ele procure a agência da Previdência Social ou no próprio site da Previdência Social, que é o www.previdenciasocial.gov.br, e lá ele vai ter um link escrito "Faça aqui sua inscrição". Aí ele clica nesse link, vai abrir um formulário, ele vai inserindo as informações pessoais, finaliza e o sistema da Previdência vai gerar para ele um NIT,
que é o chamado número de inscrição do trabalhador. Tá. Aí, com base nesse NIT, é que ele vai passar a fazer as contribuições previdenciárias por erário, que ele vai recolher naquela guia GPS. Sim. Né? Sempre observado a alíquota de 20% no caso do contribuinte individual, do autônomo, pessoa física, respeitado o salário mínimo federal de R$ 678, e o teto máximo de recolhimento para a Previdência, que é incidente sobre os R$ 4.159. Ok. Doutor Luiz Ferraz, muito obrigado, viu, pelas explicações, foram muitas informações aí, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado. A gente fica por aqui hoje, mas amanhã a gente está de volta aqui com o seu programa, viu? Às 5 horas da tarde, ao vivo, aqui pela T Novo Tempo. Amanhã o assunto é interessantíssimo também, olha, a gente vai falar sobre mães e pais com mais de 40 anos. E aí, será que existem vantagens porque os pais estão mais maduros, porque já sabem lidar melhor com os conflitos? Agora, será que não dá uma canseira que os mais novos aí é que tem todo o gás para poder encarar a educação dos filhos pequenos? Enfim, esse é o assunto que a gente discute amanhã. Pais acima de 40. Então não vai perder, a gente volta às 5 horas ao vivo para você. Até lá, tchau, tchau.